Capítulo 214, Torneio dos Melhores, 4. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFIP. Assim que os oficiais deixaram a plataforma, um cronômetro apareceu em todas as telas da arena, marcando uma contagem regressiva de 10 minutos. Instantaneamente, todas as comitivas começaram a se mexer e a plataforma virou uma grande bagunça. As escolhas de campo, as forças e as qualidades dos principais concorrentes, as estratégias de combate ou sobrevivência. Tudo isso era levado em consideração pelas comitivas que instruíam os seus lutadores. Muitas delas também começaram a trabalhar na criação de alianças, a fim de unirem as suas forças com outras equipes e aumentarem as suas chances de sucesso. Enquanto todas as outras comitivas se moviam ou pelo menos, sussurravam instruções para os seus lutadores, a comitiva do Clã da Graça era uma das únicas que estavam quietas. Demorou alguns segundos até que o Zhao Tian fizesse o primeiro comentário. Esse torneio é muito diferente de tudo o que eu já vi. Olhando para o lado e vendo toda a confusão à sua volta, Zhao Tian comentou. É algo novo, realmente. Yang respondeu. Preocupado com a calma daqueles dois, Youssef, que estava quase arrancando os seus próprios cabelos, falou num tom impaciente: Ei, vocês dois! Vocês não estão calmos demais. Todos estão se preparando, mas vocês nem começaram a se mover. Do que você está falando? Zhao Tian comentou, antes de completar, nós já definimos em qual campo de batalha começaremos. Não é, Yang? Uhum. Imediatamente, Yang concordou e completou, floresta, nós começaremos na floresta. Exato? Zhao Tian falou. É só isso? Você definiram apenas o campo. Ainda insatisfeito, Youssef questionou, antes de dizer, vocês têm que levar em conta a força dos seus adversários e as vantagens do campo que escolheram. A floresta deve ser vantajosa para vocês, mas vocês têm que ter em mente que, talvez, ela também seja o campo ideal para outros lutadores fortes. Também, tem a questão das alianças, vocês não vão nem tentar fazer uma. Com uma expressão debochada, Zhao Tian girou o corpo lentamente, olhando para todas as comitivas que estavam à sua volta, e falou, Youssef, me diga. Quem aqui fará uma aliança conosco? Eu não sei o que você acha, mas... eu acho que ninguém aqui gosta muito da gente. Com uma expressão extremamente feia, Youssef perdeu os argumentos, pois infelizmente, Zhao Tian estava certo. Zhao Tian conseguiu arranjar problemas com todas as principais comitivas do torneio. Também, o fato de que ele e o Yang eram lutadores contratados, não agradava muito às outras comitivas que ainda não tinham problemas com eles. Eles realmente estavam por conta própria. Somente duas comitivas levaram em consideração a hipótese de formar uma aliança com o Clã da Graça, porém essa não foi uma ideia muito bem aceita pelos lutadores. A comitiva do vilarejo Noa sugeriu ao Cruz que ele se juntasse ao Zhao Tian e o Yang, mas o Cruz rejeitou e quis seguir sozinho na disputa. No clã dos filhos de Thor, Ragnar fez a mesma sugestão, mas Singrid, principalmente o Ildival, não quiserem trabalhar com o Clã da Graça. Já que não haviam opções de alianças, Zhao Tian e Yang teriam que definir uma estratégia que envolvesse apenas os dois. Contudo, uma coisa muito inusitada aconteceu. Ei! Eu posso me juntar a vocês. Para a surpresa de toda a comitiva do Clã da Graça, Negan caminhou até lá e perguntou num tom amistoso. Imediatamente, Yang respondeu num tom sarcástico, você está falando sério? Sem se abalar, Negan respondeu, é claro que sim. Nós três estamos representando clãs médicos e alquímicos. Por a gente não trabalha junto. Porque eu não confio em você. De repente, Zhao Tian respondeu num tom firme, e completou, eu não trabalho ao lado de pessoas em quem eu não confio. Sem demonstrar nenhuma ondulação no seu semblante, Negan continuou calmo e respondeu, eu entendo. Vocês agora são representantes de um clã bastante rico, que venceu o meu clã em uma batalha comercial.
É normal que vocês não confiem em pessoas de fora, principalmente no meu clã, que foi um velho inimigo de vocês. Vocês estão certíssimos em não confiarem em mim. Assim que aquelas palavras caíram, Zhao Tian respondeu num tom irônico, ainda bem que você entende isso. Sabe como é? Ninguém quer levar uma facada pelas costas ou ser o alvo de alguma artimanha maquiavélica. Ha 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 ha. Instantaneamente, Negan gargalhou e respondeu, você está certo em quase tudo, mas errou ao pensar que eu daria uma facada nas costas de vocês. Eu não uso facas, eu uso um bastão e um martelo. Sem se abalar com aquela provocação velada, Zhao Tian respondeu, eu já lutei contra um homem que usava muitas armas, eu estou acostumado com isso. Depois de dizer aquilo, ele coçou o queixo, como se estivesse pensando, e comentou, por falar nisso. Diga ao seu chefe que eu estou com um escudo, uma armadura e várias armas que eu acho que pertencem a ele. Assim que escutou aquilo, Negan se virou e começou a andar enquanto respondia, você pode devolvê-las quando quiser. Nós ficaremos felizes em recebê-lo. Depois de dizer aquilo, Negan soltou algumas últimas palavras que soaram como uma ameaça, é uma pena que seremos inimigos nesta etapa. Mas, enfim. Boa sorte, vocês precisarão. Assim que o Negan se afastou e retornou para a sua comitiva, Zhao Tian e Lian finalmente puderam ficar quietos como eles queriam. O cronômetro não parava e 7 minutos já haviam se passado. Nessa altura, quase todas as alianças já tinham sido formadas e as estratégias já estavam formuladas. Somente 6 comitivas ficaram paradas e não formaram nenhuma aliança, elas eram, o clã da Graça, a Escola da Espada Polida, o clã dos Filhos de Thor, o Vilarejo Noah, os Salvadores, e o clã da Lança Viva. Os minutos restantes simplesmente voaram e a plateia começou a fazer uma contagem regressiva de 10 segundos. Voam. 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 Quando a contagem de 10 segundos começou, diversos portais pequenos surgiram na frente de cada comitiva. Depois, várias pedras verdes, parecidas com esmeraldas, que tinham algumas inscrições dentro delas, desceram do céu e caíram nas mãos de cada um dos participantes. Todos imediatamente entenderam do que se tratavam aquelas pedras, pois as inscrições no centro delas mostravam as várias opções de campos de batalha. Bastava que eles colocassem um dedo sobre a inscrição condizente com o campo desejado que as outras inscrições desapareciam. 3, 2, 1. Boom! A contagem regressiva terminou e uma forte explosão soou no céu. Na plataforma, todos os 237 participantes do torneio começaram a entrar nos portais. O número de participantes foi muito alto porque vários clãs e escolas resolveram apostar em números, pois não tinham tanta qualidade. Um a um, os lutadores foram espalhados pelos campos de batalha. Mesmo que muitos tenham se aliado e escolhido os mesmos campos, vários deles ficaram separados devido à aleatoriedade dos portais que os levavam para o campo escolhido, mas isso não quer dizer que todos eles ficariam perto um do outro. Esse foi o primeiro desafio do torneio, porque mesmo que um grupo fosse muito forte agindo em união, ele primeiro precisaria se reagrupar, para depois colocar em prática as suas qualidades. Essa aleatoriedade prejudicava apenas as alianças, pois se uma ou mais pessoas da mesma comitiva escolhessem o mesmo campo, os seus portais os levariam para o mesmo local. Vamos lá! Excitado, Zhao Tian falou enquanto caminhava à frente. Sim. Yang falou e seguiu logo atrás de Zhao Tian. Cuidem-se. Youssef falou enquanto Zhao Tian e Yang desapareciam no portal. Para que nenhum participante ficasse em vantagem sobre o outro, as telas só começaram a exibir os campos de batalha após a entrada do último participante. Saber onde os seus aliados ou principais inimigos tinham surgido seria uma vantagem injusta para a última pessoa que entrasse no portal. Voos! Voos! No meio de uma floresta densa, Zhao Tian e Yang surgiram, um ao lado do outro.
Assim que surgiu naquele ponto, Zhao Tian olhou para o Yang e falou: Ei Yang, suba em uma dessas árvores e veja se você consegue enxergar as telas. Swoosh! Com um único salto, Yang subiu na copa de uma árvore e olhou para cima. Contudo, ele não conseguiu enxergar as telas, mesmo com as capacidades visuais que ele tinha. A única coisa que havia acima deles era um céu claro e azul. Tap! Não dá para ver nada acima de nós. Yang desceu da árvore e falou. Zhao Tian, por sua vez, coçou o queixo e comentou: deve haver alguma barreira visual acima da arena, que nos impede de ver as telas. Para completar, eu não escuto a plateia, então deve ter uma barreira auditiva também. No começo, Zhao Tian pensou em usar as telas para localizar os seus principais inimigos no torneio. Contudo, já que esse plano falhou, ele teve que mudar de estratégia. Ei Yang, o que você acha de ficarmos parados nesse início? Zhao Tian sugeriu. Imediatamente, Yang respondeu: eu concordo com você. As coisas ficarão muito agitadas no começo, com várias batalhas sendo travadas. Zhao Tian completou: vamos deixar que eles se eliminem e diminuam as suas forças. Ao cair daquelas palavras, Yang pensou em algo e falou: provavelmente, os grupos caçarão os mais fracos primeiros e evitarão os alvos perigosos. O que você acha de deixarmos um aviso nos arredores? Zhao Tian sorriu e falou enquanto esticava o braço: eu não sei o que você tem em mente, mas... faça as honras, por favor. Vai ficar um pouco quente aqui. Assim que o Zhao Tian terminou de dizer aquilo, Yang comentou, antes que os seus olhos brilhassem feito estrelas vermelhas. Inferno ardente, círculo infernal. Yang murmurou enquanto liberava uma assombrosa energia vermelha que se espalhou à sua volta. Bom. SS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 ssssssss. Metros de diâmetro, a energia espiritual inflamou, formando um grande círculo de fogo vermelho, que queimava tudo o que tocava. Aquele círculo de fogo era muito mais quente do que qualquer técnica que o Yang já tenha usado na presença do Zhao Tian. Além disso, as chamas vermelhas alcançavam incríveis 20 metros de altura. Hehe. Isso será um bom aviso de deu fora daqui. Zhao Tian falou num tom descontraído, mas ele estava realmente surpreso com o que estava vendo. Rapidamente, vários lutadores viram aquele círculo de chamas e mantiveram uma boa distância daquele local. Uaaaaaaaaaa! Fom! 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 Em instantes, vários sons de buzina soaram na arena enquanto os espectadores gritavam de empolgação e os lutadores, que não escutavam os gritos da plateia, tentavam entender o que significavam aquelas buzinas. Em outro ponto da arena, cercados pelo gelo, Ragnar, Singrid e Udival estavam com as suas armas levantadas enquanto ficavam de costas um para o outro, a fim de não deixar nenhum ponto cego. Essas buzinas devem significar que um participante foi eliminado. Udival comentou. Eu já contei 23 buzinas. Singrid comentou. Vamos esperar mais algumas, mas ataquem qualquer um que se aproximar de nós. Ragnar falou. No meio de uma região montanhosa, um trio estava caminhando à procura de inimigos para eliminar e dos seus aliados. Aquele trio era composto por 2 opressores de 4 e um opressor de 2. Nós ainda não encontramos nenhum dos nossos aliados. Um dos jovens falou. Vamos agir logo, antes que a gente não consiga pontos suficientes para nos classificar. Outro jovem falou. Olhem ali. O terceiro jovem apontou para uma caverna enquanto chamava a atenção dos outros 2. Depois, ele completou, deve haver alguém ali. Sim, e deve ser uma presa fácil, porque somente os fracos se escondem em cavernas. Um outro jovem falou, antes que eles começassem a se dirigir à caverna. DZZZTTT. Fiquem preparados para lutar. A caverna era muito escura e ampla.
Por isso, o jovem que estava no meio criou uma camada de relâmpagos em seus braços e falou: DZ. ZT. TAP. De repente, os relâmpagos nos braços do jovem ficaram incrivelmente fracos, e, um braço direito, repleto de tatuagens tribais azuis e cinzas, surgiu no meio de todo aquele breu e agarrou a cabeça do jovem. Bang! Antes que qualquer um ali pudesse reagir, o braço esmagou a cabeça do jovem contra uma parede e ele imediatamente desmaiou. O que? Assim que perceberam que um deles já tinha caído, os outros dois jovens ficaram em alerta. Fom! 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 3 buzinas soaram, indicando que aqueles 3 haviam sucumbido. Em outro campo, mais precisamente uma floresta, Ryuji e Chironi estavam cercados por 12 inimigos. Você ou eu? Quem acabará com eles? Chironi perguntou num tom calmo. Eu resolvo. Ryuji respondeu. Swing. Vup. Svis. 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 Assim que terminou de dizer aquilo, Ryuji retirou a sua katana da bainha e girou o corpo enquanto cortava o ar. Em instantes, um poderoso furacão de lâminas surgiu ao redor dos dois e cortou tudo o que tocava. Fom! 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 9 buzinas soaram enquanto os 3 remanescentes do grupo de 12 pessoas fugiam desesperadamente. Bang! Ups! Perdão. Bang! Eu não queria fazer isso, mesmo. Bang! Eu realmente não gosto de lutar. Bang! Nas montanhas, enquanto esmagava um bastão e um martelo contra as cabeças de alguns oponentes que o atacavam, Negan fazia uma expressão de pesar e pedia desculpas a todo momento. Fom! 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 A buzina simplesmente ficou louca enquanto os ataques contra o Negan não paravam de vir. Em outra área, no meio de um deserto, um jovem, com um pano sobre o rosto, avistou um trio que caminhava pelas redondezas. Swing! Sem dizer nenhuma palavra, o jovem injetou uma grande quantidade de energia espiritual numa lança que segurava e a jogou para baixo. A lança simplesmente perfurou a areia e desapareceu. Swoosh! 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 Swing! De repente, o trio percebeu alguma coisa estranha se aproximando e todos eles saltaram alarmados. Quase que instantaneamente, uma lança saiu do solo, bem debaixo do ponto original de um daqueles jovens. Quem está? Swing! O jovem que estava à direita tentou perguntar o que estava acontecendo, mas antes que ele terminasse de fazer a pergunta, a lança ficou maleável e se curvou como se fosse uma cobra. Depois, ela atravessou a perna do jovem que começou a se arrastar pela areia. Fom! 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 Outras 3 buzinas soaram.